Olá, amigos e amigas do Jornal Vale. Chegamos a mais uma semana do Vale Entrevista e essa semana com o físico Paulo Artacho, que é professor do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP e membro do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Professor, muito obrigado então por nos atender nessa agenda complicada que o senhor tem. E eu lhe faço a primeira pergunta: como é que o senhor avalia o relatório do IPCC? Olha, o último relatório do IPCC, que foi lançado recentemente, ele traz inovações extremamente importantes, ele traz alertas importantes, ele chama a atenção para a vulnerabilidade que muitos países como o Brasil têm. Então, ele é realmente um marco na questão das mudanças climáticas globais e é um alerta vermelho para a humanidade de que nós precisamos, sim, urgentemente, rapidamente, reduzir a emissão de gás de efeito estufa, mudando o nosso padrão de vida, mudando nossa maneira de produzir e consumir energia no planeta todo. Quais seriam essas inovações, professor, se eu pudesse resumi-las? Olha, o relatório, pela primeira vez, ele quantifica, por exemplo, o impacto que o aquecimento global vai ter na frequência e na intensidade de eventos climáticos extremos, né? Então, a gente vê que grandes secas, grandes inundações estão aumentando de frequência e de intensidade no mundo inteiro, isso é muito bem documentado hoje, e o que a gente observa é claramente impactos socioeconômicos muito importantes associados a esses aumentos de frequência de eventos climáticos extremos. O IPCC faz a projeção de que se nós permitirmos que o aquecimento global atinja 4 graus Celsius ao longo desse século, por exemplo, grandes secas e grandes inundações podem ser 38 vezes mais frequentes do que elas são hoje. Portanto, é um alerta de que isto pode ter impactos socioeconômicos muito importantes. O senhor participou do relatório, né? O senhor me parece que é editor e pesquisou, eu sou trabalhou. Chamado lead autor líder de um dos capítulos do relatório do IPCC. Fale um pouquinho qual foi o capítulo, qual foi o trabalho que o senhor fez especificamente. Então, o capítulo que eu trabalhei é outra inovação do IPCC, que é um capítulo, que é o capítulo 6, que trata da questão de poluição do ar urbana versus a mudança climática global, né? Hoje, nós temos países como o Brasil, por exemplo, onde 80% da população vive em regiões urbanas. Então, se nós não encontrarmos maneiras de fazer as cidades mais sustentáveis, de reduzir as emissões e tornar as cidades mais eficientes no uso de serviços, energia, transportes, etc. e tal, dificilmente nós vamos encontrar saída para as mudanças climáticas globais. Então, é muito importante esse link entre a poluição do ar urbana, que emite aerossóis, que tem efeitos na saúde fortes sobre as pessoas, e as mudanças climáticas globais. Aqui no Vale Paraíba nós temos o INPE, CEMADEM, CPTEC, tem DCTA, tem uma série de instituições de ensino, né? O senhor acha que o Vale teve um papel importante nesse estudo aí do relatório? Tem o Marengo também participou, né? Isso, obviamente, nós temos pesquisadores do INPE e CEMADEM, né, participando também desse grupo do IPCC, até o Macrug, que é do INPE e é atualmente vice-presidente do IPCC. Então, obviamente, a comunidade científica brasileira está muito representada no IPCC, pois a gente tem um papel de liderança na ciência das mudanças climáticas globalmente falando. Professor, quando a gente fala de modo geral em aquecimento global, tem muita gente que isso muito teórico ainda, não consegue trazer isso para a nossa realidade. O senhor falou em eventos extremos, né? Além disso, qual é a gente percebeu, por exemplo, agora no inverno, que eu tenho percebido ao longo dos anos um inverno menos frio, cada vez Sim. mais menos frio. Eu moro em Guaratinguetá, aqui no Sim. Vale do Paraíba. E quando tem um frio, às vezes são 2, 3 dias de muito frio. Esse ano teve até recorde, né? Uhum. Esse tipo de coisa, a tendência é ter cada vez mais?
Não há a menor dúvida, nós já estamos dentro das mudanças climáticas. Mudanças climáticas agora não é uma questão para o futuro, é uma questão do presente atual, né? Nós já estamos sofrendo isso, seja pelo que você coloca, pelo aumento da frequência de ondas de calor ou de frio. Veja o Brasil hoje, né? A seca no Brasil central vai fazer uma quebra agrícola muito importante. Várias cidades do interior do estado de São Paulo já estão praticamente sem água para a população, ao mesmo tempo em que o rio Amazonas tem a maior cheia dos últimos 119 anos, né? Agora no ano de 2021. Então, bem-vindo aos eventos climáticos extremos, porque enquanto é difícil você perceber um aumento médio da temperatura de 1,1 ou 1,7 graus centígrados, é muito fácil a gente perceber quando faz 48 graus no Canadá, onde nunca tinha acontecido nos últimos 120 anos. É muito fácil de ver, por exemplo, na Alemanha, quando cidades inteiras foram varridas do mapa por chuvas intensas, onde choveu em um dia o que choveria normalmente em um mês. Então, isso auxiliou e muito a população a acordar para a questão de que, opa, as mudanças climáticas estão aqui agora conosco. Aquela ameaça das cidades costeiras de serem invadidas pelo mar por causa do derretimento das geleiras, deve estar ainda muito pior esse panorama, né, professor? Veja, na questão, o Brasil tem vulnerabilidades muito importantes nas mudanças climáticas, né? Um deles é a nossa extensíssima área costeira, né? E totalmente desprotegida, né, do ponto de vista de aumento do nível do mar, aumento de maremotos, de eventos climáticos extremos associados com o oceano, né? E a previsão do IPCC é de que, dependendo do cenário de emissões que tenhamos de agora até o final deste século, nós podemos ter um aumento adicional do nível do mar de 0,5 metro a 1 metro. E isto é muito preocupante, porque isso vai trazer vulnerabilidades importantes para a nossa extensa costa. Mas mais preocupante é a questão a médio e longo prazo, porque o IPCC, pela primeira vez, fez projeções também de aumento do nível do mar para 2300, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, a partir de agora. E o que o IPCC coloca é que, uma vez que foi iniciado o derretimento de grandes massas de gelo da Groenlândia e das geleiras continentais, a ciência não tem qualquer maneira de parar esse processo. E isto pode fazer um aumento do nível do mar da ordem de 15 metros em 2300. Então, vocês imaginam uma cidade que nem o Rio de Janeiro, ou um porto como o Porto de Santos, né, com aumento do nível do mar de 15 metros. Então, isso pode ter um impacto socioeconômico gigantesco. Acabar com essas cidades, né? Simplesmente. Professor, só que tem muita gente que nega o aquecimento global. Alguns cientistas até escreveram livros, dizendo que isso é um movimento natural da Terra. Como é que hoje está muito consolidado isso na comunidade científica? Essas vozes dissonantes são apenas algumas vozes? Como é que é esse enfrentamento teórico aí, essa coisa toda? Olha, felizmente não há enfrentamento, felizmente não há algum número de cientistas negando as evidências, porque, obviamente, hoje você nem precisa ser cientista para perceber que o clima está mudando, né? A minha mãe, que tem 92 anos, percebe isso facilmente, né? Então, o que se trata, na verdade, são alguns setores econômicos que podem se sentir prejudicados com políticas públicas de proteção da população, né? Como, por exemplo, a indústria do petróleo, ou os ruralistas, uma fração deles ainda apoiando a destruição da Amazônia, que simplesmente pagam pessoas para realmente colocar que, olha, isso não é nada, isso vai passar, quando, na verdade, o conjunto de cientistas do IPCC, que envolveu neste relatório mais de 1.700 cientistas e 18 mil trabalhos científicos analisados,
mostram claramente que é indiscutível que o homem está mudando o clima, que nós teremos impactos fortes, como já estamos tendo hoje, das mudanças climáticas. Quanto à temperatura média, professor, o aumento dela, o que já se sabe hoje, quanto é que teria aumentado já e qual a previsão para até o final do século? Bom, se nós falarmos do ponto de vista de aumento médio global da temperatura, atualmente a temperatura média subiu 1,1 graus Celsius em relação ao período industrial, ao século retrasado, mas o que é importante é que esse relatório ele enfatiza que nas áreas continentais, ou seja, onde a nossa sociedade está estruturada, o aumento médio da temperatura foi de 1,7 graus Celsius. Né? O que não é um aumento muito pequeno. Né? 1,7 graus Celsius para os ecossistemas, isto pode ter impactos muito significativos. E, de acordo com o cenário de emissões, num cenário muito otimista, nós podemos ter um aumento médio do planeta, ao invés de 1,1 graus Celsius, 1,7 graus Celsius, num cenário mais otimista, num cenário também otimista, 2,5 graus, nos cenários mais prováveis, entre 3 a 4 graus. Então, essa é a trajetória que a humanidade está indo hoje com a queima de combustível fóssil e a destruição de florestas tropicais como a Amazônia. E o senhor falou, então, dessa projeção de subir 4 que pode acontecer. Hoje, o ser humano aguentaria, promovido, a gente aguentaria o quê, por exemplo? Qual é, assim, o limite? Passou daí, acabou a vida na Terra? Não, não existe isso. Não tem, né? Não, isso não funciona deste jeito. Né? Quer dizer, o que nós observamos é que as próximas gerações vão ter sérias dificuldades, se a gente não reduzir as emissões, por exemplo, de produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas em 2050. Porque uma das projeções é de que, por exemplo, no caso brasileiro, uma redução forte da precipitação no Brasil central, junto com o aumento da temperatura, o que pode tornar a agricultura brasileira menos competitiva, comparado com a agricultura de outros países. Né? Então, nós observamos claramente que o nosso modelo econômico vai ter que ser repensado em vista das mudanças climáticas que já estão acontecendo hoje. Não é o fim do mundo, não é uma catástrofe, mas com certeza é inevitável que as próximas gerações vão ter um clima muito menos amistoso, digamos assim, com o desenvolvimento social e econômico do que nós tivemos até agora. E mexendo no bolso aqui do agronegócio, que é um dos motores da economia brasileira, o senhor tem esperança que se comece a rever isso, né? A hora que dói no bolso, as coisas mudam. Qual é a expectativa que o senhor tem? Bom, o próprio agronegócio já acordou, sem dúvida nenhuma, para as fragilidades que as suas atividades possuem, que não são poucas, né? Pois depende muito da questão climática como um todo, né? Além da questão da logística e assim por diante. Então, o agronegócio já está investindo, por exemplo, pesadas somas em proteção da Amazônia. Porque, primeiro, o agronegócio não quer ser visto como alguém que destrói um ecossistema-chave para a manutenção do clima global, e o agronegócio também quer preservar a evapotranspiração da floresta amazônica, que, no fundo, é quem faz a chuva irrigar a sua própria produtividade. Então, felizmente, o agronegócio está realmente acordando para a questão da seriedade das mudanças climáticas globais e está investindo em estratégias de reduzir o desmatamento da Amazônia. O que o senhor está esperando, a expectativa do senhor para a COP26? O senhor estará lá, vai fazer parte dos debates? Essa COP26 vai ser uma conferência muito importante. Primeiro, porque é a primeira conferência depois da mudança de governo nos Estados Unidos, que trouxe uma esperança renovada de que a liderança dos Estados Unidos, mais a Europa, mais talvez liderança da China, em conjunto,
possam fazer com que as negociações climáticas sejam destravadas, né? Isto é absolutamente essencial para a humanidade hoje. Então, o que a gente espera da COP26 são compromissos obrigatórios dos países de redução de emissões e esperamos também que mecanismos financeiros, ou seja, os países ricos e os países desenvolvidos, comecem a desembolsar recursos para os países em desenvolvimento se adaptarem às mudanças climáticas e reduzir as suas emissões. Então, esses são dois pontos muito importantes que esperamos que a COP26 enderece. E como é que o senhor vê a posição do Brasil, a política ambiental do governo brasileiro atual? Bom, a política ambiental do governo brasileiro tem se pautado pela manutenção e pela continuidade da política de destruição da Amazônia, né? O Brasil, de 2019 para 2020, desmatou 11 mil quilômetros quadrados de florestas. Esse desmatamento está sendo incentivado por políticas públicas e pela falta de punição a atos ilegais, porque 95% dos desmatamentos que ocorrem na Amazônia são resultados de atividades ilegais, são resultados de invasão de terras públicas que pertencem a todos nós brasileiros, e invasão de terras indígenas protegidas pela Constituição. Então, são atividades basicamente criminosas na Amazônia e que esperamos que o governo brasileiro comece a fazer com que a Constituição brasileira também seja válida na região amazônica e comece um processo de punição a esses crimes ambientais, que é o que interessa a toda a população brasileira. E, professor, além das óbvias consequências ambientais dessa política, o Brasil vai pagar um preço caríssimo, já está pagando até na questão econômica, mas também na questão do protagonismo que perdeu nessa esfera ambiental, não é? Não há a menor dúvida, o Brasil, desde a Rio 92, desde a Rio+20, sempre teve um papel de liderança, dos quais todos nós brasileiros nos orgulhávamos, né? Do papel de protagonismo importante na agenda mundial em vários aspectos, não é só na questão climática, mas também na questão do respeito aos direitos humanos e assim por diante. Infelizmente, tudo isso foi por terra, por completo, né? Hoje, mesmo o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, não tem quadros suficientes para lidar sentar numa mesa de negociação de igual para igual com os demais países e negociar o que possa vir a ser a melhor estratégia para a sociedade brasileira. O Ministério do Meio Ambiente desmobilizou os seus quadros, que eram muito competentes do ponto de vista de estruturar, estabelecer e implementar políticas de proteção ambiental. Infelizmente, isso ocorreu, mas eu acredito que isso vai haver uma reviravolta brevemente e que o Brasil volte a ser respeitado nos cenários internacionais. Professor, muito obrigado pela entrevista, agradeço demais a sua participação. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Vale Entrevista. Nessa semana, conversando com Paulo Artacho, que é físico, professor da USP e membro do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. É isso aí, até a próxima.